Olá, amados irmãos e amigos em Cristo. Estaremos hoje refletindo em mais uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração e hoje estaremos falando sobre cuidando do nosso interior. Fique até o final desse vídeo e você realmente perceberá que a Palavra de Deus sempre fala conosco porque ela é a Palavra de Deus e nos ajuda a vivermos melhor neste presente século nos quais vivemos. Estaremos meditando hoje em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Mas antes de ler o versículo, faça a inscrição aí neste canal se você não for inscrito. Ative o sino, assim você receberá todas as novidades postadas. E também não esqueça de deixar o seu like para que o YouTube entregue para mais pessoas. Então vamos para o vídeo. Versículo 16 de 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim: Por isso não desfalecemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. É um versículo belíssimo. Queridos, já imaginou realmente se nós não nos preocupássemos em cuidar da nossa vida, principalmente a nossa vida espiritual e a nossa vida interior? Por que, Paulo, eu tenho que cuidar da minha vida interior? É uma pergunta interessante porque a Bíblia diz que nós somos o templo, somos morada do Espírito Santo de Deus. Como vamos à casa do Pai, nós nos reunimos ali em um templo, em uma igreja, em um local onde as pessoas se reúnem para louvar, para glorificar, exaltar o nome de Deus. Mas Deus não está ali, sendo que quando alguma pessoa entra naquele local. A própria palavra diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu presente no meio deles. Então, quando as pessoas se reúnem dentro da casa de Deus, dentro do templo, para louvar o Senhor, Deus está ali. Mas quando as pessoas saem dali, o Espírito Santo de Deus sai com as pessoas. Sabe por que sai? Porque nós saímos, nós somos a casa de Deus, a morada do Espírito Santo de Deus. Temos que cuidar desse templo do nosso corpo. Paulo, quando cuidamos do nosso corpo, como é que cuidamos do nosso interior? A palavra de Deus é clara, nós temos que estar sempre enchendo o nosso corpo do conhecimento da palavra de Deus. Em Efésios diz, enchei-vos do Espírito e não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Engraçado que uma coisa está relacionada à outra. Quando alguém se embriaga com vinho, ele não está cuidando do seu próprio corpo. Quando eu digo vinho, isso pode soar parecendo que é só bebida alcoólica, mas qualquer coisa que você utiliza, qualquer entorpecente, qualquer outro tipo de droga, porque bebida também é droga, que você utiliza com excessividade, você acaba prejudicando o seu corpo. Por que com excessividade? Quer dizer que eu posso tomar um pouquinho de vinho? Não. Eu digo com excessividade porque remédios também são drogas. E quando tomado, às vezes, fora do contexto, acaba prejudicando o ser humano. Mas qualquer quantidade de álcool no nosso corpo, até realmente o Conselho de Saúde diz, se você vai dirigir com qualquer quantidade de álcool no seu cérebro, você realmente já não é mais o mesmo. Portanto, cuidar do nosso interior é importante, porque a morada do Espírito Santo de Deus. Como cuidamos? Meditando sempre na palavra de Deus, enchendo do conhecimento de Deus, porque, como Paulo diz no início do capítulo 7 do mesmo texto, ele diz que nós temos, porém, um tesouro guardado em vaso de barro. O que é um vaso de barro? Antigamente, quando as pessoas queriam guardar tesouro naquelas casas antigas, luxuosas, as pessoas queriam guardar um tesouro, eles não colocavam nos vasos preciosos, porque se os ladrões viessem a roubar, saberiam logo que estaria ali um tesouro guardado, apesar de que o vaso já era precioso. Mas se visse ali algum vaso onde as pessoas poderiam colocar lixos, que os vasos de barro antigamente era colocado para isso, até dejetos. E ali, se fosse escondido realmente algum tesouro, joias preciosas, pedras preciosas, ninguém roubaria, porque realmente era um vaso de barro. Por isso a Bíblia diz, temos porém este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Está aí o motivo de guardarmos e cuidarmos do nosso interior, desse corpo que é um vaso de barro, quebrável, moldável pelo Senhor. Por que é de barro? Porque somos frágeis, a qualquer momento podemos ser quebrados e moldados de novo pelo Senhor. Como diz lá em Jeremias, que somos vasos nas mãos do oleiro. Então esse tesouro é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus guardada em nosso coração. Quanto mais nós meditamos e buscamos ao Senhor, Deus está cuidando de nós. Por mais que venhamos a sofrer intempéries dessa vida, mas Deus está cuidando de nós. Porque sofremos as consequências, porque somos humanos, somos seres humanos, somos carne. Por isso, diz a palavra de Deus no versículo seguinte, do versículo 17 do capítulo 4, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Por que leve tribulação? Por que nossa leve tribulação e seja momentânea? Porque estamos aqui por um curto período de tempo.
Podemos adoecer, sofrer consequências, mas o que mais conforta o nosso coração é a paz interior, é o amor de Deus nas nossas vidas. E leve momentânea porque não estamos morando por muito tempo aqui. A nossa morada é nos céus. Chegará um dia onde eu e você estaremos reinando nos céus, onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor. Todo o corpo que foi imperfeito aqui, por mais que alguém perdeu uma perna, um braço lá na ressurreição de Cristo, na segunda vinda de Cristo, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitará perfeitamente para a glória de Deus. Essa é a mensagem de hoje. Que possamos a cada dia buscarmos o conhecimento de Deus para cuidarmos do nosso corpo físico, do nosso espírito, do nosso interior. E assim Deus será realmente glorificado. Que Deus abençoe poderosamente a todos em nome de Cristo. Deixe o seu like aí para ajudar neste canal.